Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que nos assiste mais um episódio da Confraria Tech Talks. Hoje mais um entrevistado muito especial em que nós vamos tratar um tema que envolve diversidade. Mas não é a diversidade numa pauta complexa e ampla. É a diversidade do etarismo. E para essa pauta não tinha outro nome mais especial do que o grande amigo e parceiro meu numa jornada que nós cumprimos pregressamente, Alexandre Fleury, diretor de pessoas da Abaco, mentor de carreira e coach de carreiras e pessoas. Tudo bem, meu querido? Tudo bom. Como é que tá essa força? Melhor agora. Só alegria, né? Só alegria. Ô, Fleura, como não poderia deixar, já escapuliu, né? A gente combinou pregressamente aí de que eu ia tentar não usar o Fleury para ficar o Alexandre Fleury ou Alê, mas não vai ter jeito de escapulir, já peço perdão para a audiência e para você já de antemão aí. Fleura, seguinte, conta um pouquinho para nós, porque muita gente vê essa visão de diretor de pessoas, diretor de tecnologia, diretor de operações, mas é aquela história, as pessoas não acham que é só glamour, que é só bacana, que é só alegria. Eu queria que você me contasse um pouquinho a sua jornada de vida e carreira até chegar à diretoria de pessoas, e aí daí para frente a gente toca o tema de hoje. Legal, aí. Bora lá. Você sabe que me parece que a questão da liderança ela sempre teve dentro de mim, desde pequeno. Né? Então, já no colégio, é aquela coisa de ser representante de classe, né? Liderar grupos de trabalho, etc. Fui líder do Rotary, né? Várias coisas. Então, assim, de alguma forma, a minha personalidade foi me levando para a questão da liderança. Eu tive um grande mentor numa das primeiras empresas que eu trabalhei, que era de tecnologia, inclusive, mexicana. Legal. E esse mentor foi quem foi me dando um espaço para eu poder aprender e me desenvolver. Eu nunca vi a liderança como um glamour. Eu sempre vi como um projeto de vida, né? Como algo para me desenvolver. Só que naquele momento que eu comecei algum cargo de liderança, e começou lá com coordenação, acho que o externo traz como um glamour e eu internalizei aquilo. E aí foi aquele momento que eu achava que eu era o máximo, o Superman, e que a questão da liderança me dava algum tipo de poder. A partir do momento que eu fui entendendo que não tinha nada a ver com poder, mas tinha a ver com uma grande responsabilidade de direcionar pessoas em prol de algo do negócio, eu acho que foi aí que eu comecei a entender melhor o que era liderança. Tanto que já faz, eu acho que uns 15 anos que não me importa mais crachá, não me importa mais nomenclatura e etc. Eu faço uma brincadeira, eu já fiz brincadeira em outros podcasts também, né? Que se alguém pode chamar o que quiser o meu cargo, pode chamar de Pikachu se quiser, sabe? Porque não me importa o cargo não vai trazer mais responsabilidade, menos responsabilidade, ou o cargo ou o crachá vai forçar alguma coisa a se transformar e acontecer. Né? É o meu empenho, é a minha força, é a capacidade de liderar pessoas, né? Comandar pessoas algumas vezes também, é que vai trazer algum tipo de resultado. Então, assim, acho que essa trilha até chegar a uma diretoria, ela foi sim, né? Um pouquinho ali como glamour, depois entendimento, e hoje estou muito confortável, né? Mas se em algum momento eu for trabalhar em alguma outra empresa e que a nomenclatura é outra, ok. O que mais importa, eu acho, que é o espaço que a gente cria. Né? Um espaço que cria para a gente crescer como profissional, se desenvolver, e o espaço que a gente cria de resultado dentro da companhia. Então, essas nomenclaturas já não me importam mais faz bastante tempo. É isso. E um pouquinho da sua carreira, Fleury, como é que você veio construindo? Porque isso também é muito importante para a nossa audiência, Legal. que a turma pergunta bastante. Pô, Baião, você foi executivo muitos anos, como que é essa jornada para de líder técnico, passar ali para o líder de arquitetura até chegar numa visão executiva? Conta um pouquinho da sua história, na sua jornada nesse sentido. Legal. Eu comecei como um business partner, na época nem existia essa nomenclatura, era um consultor de RH, né? Ou consultor de capital humano. E isso foi me trazendo uma visão de negócio muito bacana, porque eu estava dentro dos clientes, né? Era uma empresa de implantação, né, de sistemas, então eu estava com as equipes, entendendo ali, fazendo um diagnóstico de clima, da relação, impacto, né, do que é o ser humano dentro do cliente, até vir a primeira coordenação, né? E ali eu tomei gosto pela questão da liderança e eu fui estudar. Então, fui fazer um MBA, fui fazer uma certificação internacional em coaching, tudo para me ajudar teoricamente naquilo que eu já fazia na prática. Né? E isso foi interessante. Né? As pessoas querem muito fazer uma pós, um MBA, algum outro curso, acreditando que o curso vai te dar ali uma chancela,
né? Ou vai te dar uma capacidade de mudança para você ser um líder. Na verdade, aquilo vai mais potencializar o que você já faz na prática, né? Então, assim, não é um selo que vai dizer que agora você é um líder. Então, eu também fui entendendo isso. Então, estudei muito, né? Experimentei muito também e fui criando a minha linha de liderança, né? E criando a minha linha de liderança, que ela é muito mais aberta, ela é transparente em todos os aspectos, eu fui encontrando empresas que se assemelhavam, como cultura e valores, a esse meu jeito de liderar. Então, a trilha também não vai só do seu desenvolvimento como líder, mas é aonde você se desenvolve como líder. Então, encontrar empresas que tenham valores e crenças parecidas com as minhas, e isso me fortaleceu muito na liderança também. Então, depois eu fui ser gerente sênior, mudei de empresa já como gerente sênior, e ali depois de um ano a promessa de ser Uhum. diretor, e aí foi esse o desenvolvimento. Fui pegando mais responsabilidades em outras áreas, né, até chegar, né, a ser um executivo atualmente com essa visão, né, mais diretiva. Mas isso não significa sentar numa cadeira, sentar aqui sobre uma mesa, né, e só trabalhar no estratégico, em desenhar estratégia, colocar a mão na massa também. Então, esse é um diferencial que para mim é muito importante, né? Eu não posso sair tanto da operação do dia a dia. Eu coloco muito a mão na massa. Eu desenho projetos, desenho processos, faço entrevistas até hoje, porque é isso que vai me ajudar também na liderar as pessoas, porque elas estão executando aquilo e eu preciso entender o que elas estão executando. Então, assim, eu acho que foi uma linha muito tradicional de Uhum. crescimento, mas o que eu mais me peguei foi a isso, o match entre os meus valores e o valor da empresa. Empresas que não tinham esse match não funcionavam, não dava resultado. É isso. E um ponto também muito interessante, né, Fleury, é que normalmente as pessoas veem uma visão executiva como o cara que dá ordem, até pelo próprio nome, né? Liderança executiva, de Uhum. executão, executor, etc e tal. Mas uma metáfora que eu escutei há pouco tempo aí, que eu achei muito interessante tirando a questão que muitas das vezes é uma valorização salarial, porque a responsabilidade também é muito grande, mas os executivos eles são muito mais síndicos das suas atribuições, né? Então, eles estão ali muito mais para servir do que propriamente serem servidos, né? E aí eu estava escutando um conhecido, um diretor, dizendo que ele não tem tempo nem para responder o WhatsApp, coisa e tal. Tem um probleminha aí, né, Florícia? Você que é da área de pessoas. Se nós somos grandes síndicos, digamos assim, das atribuições, sejam técnicas, sejam de governança, seja de pessoas, sejam financeiras, se você não está tendo tempo para responder no WhatsApp, é sinal de que você não está desempenhando bem essa sindicância sobre, Exato. especialmente, o seu colegiado de pessoas, né, Flori? Como é que você, aproveitando, não é sobre o tema, mas aproveitando a sua experiência nesse sentido, qual a dica que você dá para esse executivo que meio que não se comunica de uma forma eficiente com a turma que responde diretamente para Uhum. ele ali, ou que o procura para alguma provocação, dúvida, ou one-to-one, enfim? Eu costumo colocar muito limite. Limite não significa barreira, Uhum, né? Vou te dar um exemplo, que extrapola um pouquinho do que você está falando, mas eu vou chegar num ponto do que você trouxe agora. Eu coloco minha agenda, então eu tenho uma agenda semanal, uma agenda mensal, etc. Aquelas reuniões que já são fixas e as outras que vão aparecendo, né? Normal do nosso dia a dia. Agora, durante o ano inteiro, eu já deixo fixo todas as semanas, em alguns dias específicos, alguns horários, alguns slots. Eu escrevo ali como ocupado, uhum, né? Então, sei lá, em 3, 4 horários diferentes da semana eu coloco esse ocupado. Para quê? Porque as pessoas vão entrar na minha agenda, vão ver que aquele horário não está disponível e não vão marcar nada naquele horário. Aquele é o meu horário de respiro. uhum. Não que eu vou deixar de trabalhar naquele horário, mas é o meu respiro das demandas, das perguntas, né? Disso que você falou de ser síndico, né? Que toda hora tem que estar respondendo e atendendo as pessoas. Aquele momento é de criatividade, de montar algo novo, de repensar uma estratégia, de analisar número. Então, é aquele momento mais tranquilo que eu sei que eu não vou ser incomodado, digamos assim, né? No sentido de que eu posso colocar foco. Uhum. Então, isso é uma coisa que eu faço sempre. Outra coisa. Eu dou sempre prioridade para minha equipe. Só que eu explico para eles, ó, vocês me chamarem, né, enquanto eu estou em uma reunião ou que eu estou ocupado, etc. A gente vai fazer um combinado. Toda vez que vocês me chamarem é para algo realmente muito urgente, né? Que eu vou precisar desligar ou deixar de fazer o que eu estou fazendo para poder atender vocês em algo que vai ser urgente. E a gente vai medindo essa questão da urgência com o tempo também, a gente vai aprendendo junto o que, que é isso, né? Tanto que hoje em dia alguém me chama se eu tô ocupado, a primeira coisa que eu pergunto, é urgente? Aí a pessoa fala, não. Ok, assim que eu desligar ou assim que eu estiver disponível, eu já te chamo e a gente conversa.
Então, acho que essa é uma outra forma de colocar limite e a gente não se sentir dessa forma esgotado, né? Ou que a gente tem que responder a todo mundo o tempo inteiro, sem a gente ter esses slots, esses momentos para responder um WhatsApp ou para ser criativo de alguma forma. Uhum. Muito legal, Fleury. E já puxando para o nosso tema da pauta de hoje, que é falar um pouquinho sobre diversidade, sobre o tema, sobre vamos dizer assim, sobre a temática do etarismo, eu já vou fazer uma reflexão eu tive ontem numa palestra e que estava se falando sobre inovação e de repente surgiu essa pergunta relacionado a essa questão de 50. Na época, a pergunta lá foi até 50 mais, alguma coisa assim. Mas o que remete muito nessa pergunta que eu vou te fazer é o seguinte, Fleury. O que acontece? O Brasil, a Europa já está num processo de envelhecimento há pelo menos 10, 15 anos que se discute isso na Europa. E o Brasil começa os números a indicar que estamos entrando nesse processo de um grau de envelhecimento da população que vai superar as outras questões, as outras faixas etárias. E eu vindo para cá, eu tive acesso a uma pesquisa do Grupo Croma, em que do público 60 a mais ali, 86% que estão no mercado de trabalho já trouxeram já sofreram e trouxeram a resposta a essa pesquisa algum tipo de comentário, de se sentiram ali desprestigiados por uma questão da idade. Quando foi, você como um diretor de pessoas que está há muitos anos na área, quando que você começou a perceber que isso era um tema sensível e aonde que a chavinha virou de que era algo que você tinha que começar a navegar ali e trazer essa percepção? Comigo as coisas sempre acontecem na minha própria reflexão ou na minha própria experiência. Legal. Né? E você sabe que começou... Na verdade, eu já tinha alguns sinais disso, mas eu acredito, eu não queria olhar. Eu acho que de alguma forma, inconscientemente, eu não queria olhar para isso. E me despertou em algo muito pessoal. Um dia eu estava no metrô e entrou uma moça no metrô. Eu estava em pé no metrô, em frente àquele banco que é o banco reservado, né? Para pessoas idosas, deficientes, etc. E aí ela entrou, olhou para mim e falou: "O senhor não vai sentar?" Aí ela fez essa pergunta, eu comecei a rir, né? E eu respondi: "Não, muito obrigado." Super gentileza dela, né? Mas aí eu fiquei refletindo por que ela me ofereceu, né? E aí foi olhar no espelho, por que ela me ofereceu, né? E o espelho mostra ali os cabelos brancos, óculos, né? E tal. E aí o que eu fui entendendo, né? A interpretação dela da minha imagem, né? Trouxe essa gentileza dela de me oferecer o lugar, como se aquele lugar fosse meu, né? Eu vou completar 50 anos daqui 4 meses, 5 meses. Né? Eu não me sinto com 49, com 50 anos pela energia interna que eu tenho. É isso. Né? E até pela minha aparência. A forma como me vejo é diferente da forma como as pessoas me veem. Só que essa atitude dela me fez olhar um pouquinho mais para mim. Nossa, realmente estou chegando nos 50 anos, mas os 50 anos para mim não representam o que eu achava que eram meus pais com 50 anos. Né? E aí eu pensei, nossa, quando meus pais tinham 50 anos, eu vi eles como velhos. Né? Então as pessoas, de alguma forma, ainda também estão me vendo dessa forma. Né? E aí eu fui levando para o dia a dia e escutando um pouco mais, principalmente os recrutadores, as recrutadoras da Abaco, inclusive, e aí a gente começou a perceber algo muito importante. Né? Na Abaco, por exemplo, a gente não tem nenhum tipo de viés em relação à contratação. A gente não faz nenhuma pergunta pessoal para as pessoas em entrevistas. Né? Não faz pergunta de idade, não faz pergunta de família, de se quer engravidar ou não, nada disso, isso não importa. Né? O que importa para a gente são duas coisas. Se tecnicamente a pessoa está dentro daquilo que a gente espera e se tem fit cultural com a companhia. Né? É isso que a gente busca. E aí teve um candidato, né, que a gente entrou, viu o perfil dele no LinkedIn e ok, né, estava dentro do que a gente esperava e chamou para entrevista. Quando ele entrou na entrevista, era por vídeo, né, ele aparentava ter uma idade muito maior do que a foto que a gente viu no LinkedIn. E essa recrutadora falou assim, nossa, será que eu estou entrevistando a pessoa certa? Né? E ela entrou no LinkedIn, sim, viu que era ele, e ela, né, muito delicada, fez a pergunta para ele, assim, só me chamou a atenção que a sua foto no LinkedIn está desatualizada, está diferente de quem você é. Né? Existe algum motivo para isso? Queria entender, né, o que acontecia. E ele pegou e falou, eu tive que mudar minha foto porque eu não estava mais sendo chamado para entrevistas. Ou quando eu fazia entrevistas, as pessoas já faziam algum tipo de expressão que estava claro para mim que eu já estava reprovado, né, por conta da minha idade.
E aí, com isso, ele tomou a atitude de colocar uma foto de 20 anos atrás. Uhum. Né? E a gente começou a perceber que isso está sendo comum nas redes sociais. E eu também comecei a fazer mentoria com alguns profissionais mais sêniores e também me trazendo isso. Nos últimos meses fiz uma mentoria com um profissional sênior da área de vendas, super diretor comercial, trabalhou em multinacionais mega reconhecidas, ele fala 3 idiomas, viajou o mundo inteiro a Uhum. trabalho, né, e faz 1 ano e meio que ele não consegue uma recolocação. Qual a idade dele, Fleury? Ele tem 62. 62. E assim, tenho ajudado ele, né, em alguns aspectos, e ele me contou, há 2 semanas atrás ele mandou uma mensagem para mim, né, e falou, só para você saber, essa semana eu passei por 3 processos. E agora o que eles estão alegando nesses processos é que eu sou muito qualificado para as vagas. Né? Então assim, sim, existe um movimento, eu percebo isso em empresas de tecnologia, que é onde eu mais atuo, mas também vejo que em outras empresas tem tido, né, esse tipo de movimento. E aí a gente pode pensar em vários aspectos do porquê que isso acontece, né? Ou porquê que isso está acontecendo. O que mais me vem e me preocupa, pensando até na área de tecnologia, é aquilo que você estava falando, a questão de inovação. Né? A área de tecnologia é vista como, ou empresas de tecnologia são vistas como empresas de inovação. Só que aí existe alguns estereótipos que são comuns da gente como ser humano. E Uhum. para a gente a palavra inovar é como se fosse juventude, é um sinônimo de É, o que é um juventude. equívoco, né? É um super equívoco. Então eu vejo que a palavra inovação, o que as pessoas acreditam que é inovação, já remete a algo novo, né? Inovar, novo, nova, Uhum. né? Então é novo de idade. E deixando pessoas que são mais sêniores, ou pessoas 50 a mais, ou que têm mais Uhum. experiência, né, de lado desse movimento de inovar. Então isso é algo realmente que tem acontecido muito. E aí eu vou pegar até uma deixa em relação a isso, e eu vou aprofundar um pouco mais nesse tema Legal. aí, Fleury, que é uma questão que eu vou trazer até uma reflexão, vai ser uma pergunta um pouco mais alongada, mas você vai entender onde eu Uhum. quero chegar. Tecnologia, Microsoft e vamos chamar os pais da tecnologia, né? Que é Microsoft, a Apple, acharam que já existia, enfim, mas só para a gente se ater ao que formaram o que a gente chama de era digital ali. São empresas nascidas ali, fundadas em 1970, atingiram um estrelato, digamos assim, a partir dos anos 80. O Google estoura para o mundo ali na virada, finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90. Facebook, as mídias sociais surgem na virada dos anos 2000. E todo o resto das empresas, Tesla é recente, e outras empresas de grande vulto aí, são empresas com menos de 20 anos de fundação. E por que eu estou trazendo essa reflexão, Fleury? Eu nasci em 80. Você, pela sua idade, você nasceu ali em 71, 76. 76. Nós somos a primeira geração dessa turma de tecnologia que nasceu junto com a era digital, vem navegando todas essas camadas da era digital e nós vamos envelhecer com toda a evolução que o digital nos traz. Então, eu tenho hoje 45, você disse que você tem 49, vai fazer 50 por agora. E a gente sabe que tem muita gente que está na casa de 60 que estava jovenzinho no começo disso tudo. E aí é meu ponto. Por que as empresas, às vezes, eu não sei nem se tem essa resposta, Uhum. tem essa miopia de não fazerem simplesmente essa leitura histórica? Nós não estamos falando de engenharia civil que está lá desde a época de Cristo ou outras profissões em que nós somos a primeira geração. Nós, que eu digo, a turma de 65 para cá, então que estão nessa faixa de 65 para baixo. Então nós somos essa geração que tem essa experiência para trocar. Igual você disse sobre inovação. Inovação é melhorar algo que já existe. E a experiência é muito importante em fazer Uhum. essas leituras e percepções. E aí a minha pergunta para você é em cima disso, Fleury. Da onde você vê partir isso? É uma miopia, uma desinstrução de quem não compreende essa visão? Ou é um preconceito mesmo, tocando aqui na ferida, sem querer lacrar, sem querer trazer Uhum. ponto nenhum, mas acho que tem que ser tocado nefrologicamente na ferida. Se na sua visão é um preconceito mesmo, algo que tem, se for preconceito, é algo que consegue ser tratado. Como que você vê inovação está dissociando isso da turma que esteve no começo da era Perfeito. digital? Sim, eu acho que é preconceito. Ah, e hoje em dia é mais bonito falar viés inconsciente do que preconceito, Aham. né? Agora, da onde vem o viés, da onde vem o preconceito? E aí eu tenho a minha teoria, Uhum. né? Qual que é a minha teoria? Nós como seres humanos evoluímos muito. Só que existem algumas coisas que me parece que a gente continua ainda com alguns marcos importantes. Nós temos uma formação como ser humano, independente de nacionalidade, cultura, etc. A gente tem uma formação como ser humano que é binária.
O que significa uma formação binária? A gente aprende desde pequeno, né, que existe o certo e o errado, que existe o céu e a terra, que existe o Uhum. branco e o preto, né, homem e mulher, né, e essas coisas. E a gente também aprende que existe o novo e o velho. Então a gente se condiciona a questões binárias. Porque se a gente sai desse binário, a gente vai ter que entrar numa seara onde a gente vai precisar mudar. A gente vai precisar tomar consciência de algo e tomar uma atitude de mudança. E é muito difícil, muito doloroso para o ser humano fazer uma mudança, né? É um processo longo, né, para mudar. Então a gente acaba se confortando naquilo que é binário. Ao mesmo tempo que a gente aprende de forma binária, a gente também tem outras influências. Então, tem uma influência política, tem uma influência de fé, tem uma influência da escola onde a gente se formou, da família, da sociedade, da condição social e etc. E aí, vendo nessa questão binária, que a gente se forma numa questão binária, tem a questão do novo e do velho. A gente aprende, isso é um rótulo, isso é um estereotipo, né? E o Jung já falava disso há muitos anos Uhum. atrás, né? Que é o do novo e do velho, né? O novo é algo que eu coloco foco, que eu gosto, que eu pago até mais caro por algo novo, né? E que me traz algum tipo de status. O velho é aquilo que eu descarto, Uhum. né? Então, se um produto está chegando perto da validade, eu descarto que ele está velho, né? Se uma coberta está velha, eu jogo fora. Né? Tudo bem que a gente tem movimentos de reciclagem, movimentos, sei lá, de antiquários, pensando em imóveis e etc. Né? Mas a gente tem internamente essa questão de que o que é velho tem que ser descartado. E me parece que nós, como seres humanos, a gente leva essa questão do que significa ser velho para as nossas relações, para a forma como a gente interage com as pessoas e da forma como a gente contrata ou não pessoas também. Uhum. Né? Existe uma outra coisa. Além dessa questão binária, vamos pensar no mercado de trabalho. Como que era o mercado de trabalho lá para os nossos pais, por exemplo? Então, um pouco para a gente teve um resquício disso. A pessoa entrava numa empresa, estava lá como um júnior, pleno, ia se desenvolvendo, ser líder, e ficava lá 15, 20 anos numa companhia e saía em que momento? Momento da aposentadoria, Aham. certo? E a aposentadoria é o momento em que você não serve mais, Uhum. né? Então Uhum. você tem que ir lá se acalmar em casa, né? Jogar comidinha para os pombos na praça. Uhum. Então é essa imagem que a gente tem. E me parece que mesmo com todo o movimento que a gente tem tido nos últimos anos, pensando em inclusão e diversidade, isso ainda é um inconsciente coletivo que nos move até hoje e faz com que a gente tome decisões baseadas nesse inconsciente coletivo ou nessas crenças que a gente desenvolve. Então, esse momento me parece, né, que a gente está vivendo é isso. Né? Uhum. Contratar uma pessoa mais experiente, né, ou de uma idade, né, que está próxima de uma aposentadoria é algo que não serve mais. Né? Ou, o que acontece muito, e principalmente em tecnologia, é quem são os desenvolvedores hoje? São aquela galerinha jovem. Uhum. Né? E muitas empresas contratam o jovem não só pela energia da juventude, mas pelo preço que a empresa vai pagar Sim, por eles. também tem isso. Né? Então, acho que tem vários vieses por aí, mas eu acho que o cerne de tudo é como eu comentei com você. É essa questão do preconceito ou do viés, ele está instalado em algo que a gente aprende com o tempo, como inconsciente coletivo, como estereótipos, e a gente se fixa nesse estereótipo e acaba tomando decisões por conta dele. Então, uma pessoa 50 a mais, ou uma pessoa com cabelos brancos do metrô, é uma pessoa que precisa sentar. Uhum. Né? Então, eu Entendi. acho que tem a ver com isso. Entendi. E aí, em cima disso que você falou, até citou o caso aí do rapaz que você entrevistou, que botou uma foto 20 anos mais Uhum. novo no LinkedIn, etc e tal. A gente sabe que, no fim, até a sua resposta está em evangelizar as pessoas, demonstrar que essa diversidade é importante, mas tem um ponto aí que as pessoas não controlam, Flori. Por exemplo, hoje a, a- os times de recrutamento, sejam de consultorias ou não, muitas das vezes eles usam aqueles bots, os robôs que ficam buscando, Uhum. seja no LinkedIn, seja em outras mídias sociais aí, profissionais que atendam aquele perfil. E aí, qual que é o ponto? Muitas das vezes, o etarismo ou esses cortes de idade vem naqueles filtrozinhos que a pessoa coloca e vai ali. Como combater isso que é antes de chegar nas pessoas essa questão, e agora eu vi até uma ferramenta nova aí que eles fazem análise do perfil pela foto, etc e tal, que pode cair um pouco disso. Qual que é a dica como diretor de pessoas que você dá para as empresas olharem e auditarem essas questões aí, esses viés
de algoritmo, falando só de ferramenta, porque de pessoas é treinamento, né, Fleury? É isso aí. Vamos lá. Acho que antes de falar de viés de algoritmo e das pessoas, acho que a gente tem que voltar um passo atrás. Quem são os profissionais que desenvolvem esses algoritmos? Existe uma diversidade geracional nos profissionais que estão desenvolvendo o algoritmo? Entendi seu ponto. Então, assim, esse é o primeiro ponto. Quem é que alimenta o algoritmo? Uhum, São pessoas ainda, né? uhum. Que estão alimentando Sim, o com certeza. algoritmo e que estão desenvolvendo um bot, por exemplo. Se a grande maioria das pessoas que estão desenvolvendo esse bot, esse algoritmo, são pessoas de uma faixa etária, vai existir uma tendência, inclusive, no desenvolvimento desse bot. Então, eu acho que ele começa antes. Né? O quanto que as empresas que desenvolvem, né, esses algoritmos e bots estão colocando um perfil de equipe multigeracional para tentar evitar um viés da própria ferramenta. Uhum, Eu acho que começa aí a uhum, discussão. Aí, se você for ver, é outra coisa. Eu estava vendo que a grande maioria das pessoas que utilizam, por exemplo, uma IA, um chat GPT, por exemplo, né, é a geração Z, né, e a geração Y. A quantidade de pessoas, geração X e Boomer, que utilizam o chat GPT, ela é muito menor uhum, comparativamente. uhum, Então, quer dizer que quem está alimentando, inclusive, um chat GPT são duas gerações. uhum. Entendi seu ponto. Então, a forma como a gente está gerando dados ou está alimentando a inteligência artificial Tá enviesando. tá enviesando já na própria inteligência. Uhum, Então, aí já é um pequeno alerta, um pequeno não, um primeiro alerta, né, de como é que a gente está desenvolvendo esses bots. E depois, como você disse, na hora do recrutamento, vai depender muito do que é a cultura daquela empresa, vai depender do perfil de quem está recrutando. Eu já vi situações de recrutadores analisando um mesmo perfil e perfil 50 a mais. Né? Tem um recrutador que, ao conversar com aquele profissional, vai ver que é aquele profissional que tem uma credibilidade. Né? O outro vai ver que é um profissional que vai ser engessado. uhum, Então, assim, vai muito de treinar realmente, né? E a gente incutir o que são os valores daquela companhia na hora da gente contratar. Vou te dar uhum, um exemplo lá da Abaco, do que a gente faz, né? Já falei que a gente não tem essa prerrogativa de perguntar a idade e tudo mais. E aí eu estava vendo esses números do mercado, né? Que até você trouxe um pouquinho deles, e tem um número que a força de trabalho no Brasil hoje, 50 a mais, representa 5% de toda a força de trabalho. Na área de tecnologia é um pouquinho mais, 7%, uhum. né? De toda a força de trabalho. Desses 7%, 50 a mais em tecnologia, 55% são diretores. Que é o que eu te falei, vieram na jornada dele lá de trás junto Exatamente. Só que esses 55%, 50 a mais, que são diretores em empresas de tecnologia, são os donos da empresa ou parentes do dono da empresa. Que loucura, hein, Florian? Então quer dizer que, inclusive, né, em cargos mais executivos de liderança, também existe esse viés. Uhum, Né, de que pessoas que vêm numa maturidade não são capazes de chegar numa diretoria. Imagina ser um desenvolvedor, uhum, por exemplo. Né? uhum. Então, assim, a gente está inteiro enviesado. Então, tem a ver muito com pitches, tem muito a ver com treinamento, com o que a gente espera, né? De mudar o mindset de quem tá buscando. Já escutei várias vezes em outras empresas de tecnologia chegar com um candidato, né? Apresentar o candidato, e aí o diretor ou o líder daquela área entrevista e fala: mas por que você não me avisou que ele era velho? Que isso? Né? Mas por que eu tenho que te avisar a Uhum, idade dele? Eu tô te uhum. entregando a pessoa que faz match com a companhia, com os valores. Que tá no job description. Exatamente, é isso que eu estou te entregando. Né? Então, acho que é um conjunto de coisas que a gente tem que trabalhar. E a questão da inclusão da diversidade, que você falou no início, nos últimos anos, ela está muito focada. Ela está focada na questão de gênero, está focada na questão de raça, né? E que é mega importante e precisa. Uhum, Né? Só que a questão do etarismo ainda não é algo, né, que as empresas estão colocando um foco, porque vai mexer muito com o mindset delas. Vai precisar ter uma mudança drástica na forma como eu penso. Então, uhum, assim, é mais fácil defender uma bandeira, né, do que olhar uma realidade e fazer algo por essa realidade. uhum. Né?
E o custo disso, Fleury, assim, para dentro das organizações, é algo que a gente consegue discutir de alguma forma? Quanto que você acha que é o custo de estar abrindo mão desses profissionais hoje nas organizações? Não só de tecnologia, mas de forma geral. É um custo elevado? Você acha que tem muita gente boa disponível que muitas das vezes não consegue nem ser aproveitado por essa questão ou esse olhar um pouco mais enviesado? Não Vamos tenho dizer dúvida assim? nenhuma, né? E é um custo muito alto para a companhia, por quê? A gente vai estar direcionando o resultado da empresa e a qualidade daquilo que a gente entrega, seja serviço ou produto, né, de uma forma enviesada já. Uhum. Né? Então, assim, se são jovens desenvolvendo, né, e nada contra jovens, né, gente? Aham, E com assim, certeza. mas se é um grupo, né, igualitário, um grupo muito parecido que entrega, como é que você vai entregar algo diferente para agregar valor para aquele cliente? Então, assim, quando a gente fala de diversidade e inclusão dentro das companhias e pensando na questão geracional, é para quê? É para que a gente possa entregar um resultado com vários tipos de pensamentos, com vários tipos de olhares, de questões, né? Que é aquela coisa, se eu quero um resultado diferente, eu tenho que fazer diferente. Se eu Uhum. faço o mesmo, eu vou entregar sempre o mesmo resultado. E é uma prerrogativa que todas as empresas têm. Então, a gente tem que levar isso para a questão da montagem das equipes também. Então, se eu quero um resultado diferente, eu tenho que montar uma equipe diferente. E vai Uhum. trazer. Então, a minha experiência de vida, de maturidade, vai influenciar nas decisões ou nos questionamentos que a gente faz em equipe, numa Uhum. squad e etc. E vai ser um contraponto de quem tá mais novo, que pode ser mais libertário na forma de pensar, né? Ou não ter tantos limites na forma de pensar. E é nisso que vai se convergindo em algo novo. Aí acontece essa inovação. Uhum. Então, eu acho que as empresas estão perdendo sim, porque elas poderiam estar ganhando mais espaços, seja uma empresa de serviço com seus clientes ou com seus produtos, uma empresa de varejo, por exemplo, podia ganhar muito mais espaço se tivesse nessa preocupação e entendimento de que gera mais valor ter essa intergeração dentro das equipes. É isso. Essa multidiversidade traz a pluralidade. A pluralidade ela é terreno fértil É isso aí. para novas coisas, para novos pensamentos, porque muitas das vezes as pessoas têm hoje, mas isso de forma geral, né, Flori? Assim, Uhum. as pessoas têm vivido um momento de que elas só querem ouvir o que elas concordam. E isso traz um cegamento para a evolução muito grande, né? É. Essa é o grande dilema que nós vamos usar. E eu vou fazer uma pergunta para você agora no seguinte sentido, Flori. Como lidar numa formatação de times nessa multi gerações? Porque eu não vou me lembrar muito bem os números, mas acho que nós somos uma geração lá, a de ferro foi a que é anterior a nós, né? A geração de ferro. Aí tem os Bloomberg, né? Como é que chamam? Boomers. Os Boomers, e tem agora a geração Z, que é a galera mais nova aí, eu acho que é de 20 a 30 anos, não é isso? E são influências totalmente diferentes. Qual a dica que você dá pro líder técnico, pro profissional que está começando a enveredar numa área de gestão, e gestão, independente da área, seja técnica ou não, ela passa por esse olhar de pessoas. Qual a dica de ouro que você dá para lidar com essas multifaixas e o quão isso é bacana ter dentro de um squad, por exemplo, de desenvolvimento, Uhum. um menino de 30, um cara de 45, um cara de 50, etc. Outras diversidades, o quanto que isso é bacana. Qual a dica que você dá para esse líder que está numa jornada de construção, essa visão de diversidade aí? Eu não sei se eu tenho uma dica de ouro, porque às vezes dica de ouro parece uma fórmula mágica, né? Bala de prata, né? Bala de prata e tal. Eu acho que isso não existe, né? Uma bala de prata. Ainda mais hoje em dia, num contexto que a gente vive nas empresas. Mas eu acho que a principal dica que eu dou, não só para essa situação, mas para outras, qualquer situações de gestão de pessoas, formação de times, né? É a nossa própria autorreflexão e abertura sobre as coisas, né? Isso é muito complicado a gente trabalhar isso com as pessoas. São poucas empresas que trabalham esse tipo de discussão interna, mas é algo que a gente tem que abrir dentro da companhia. Só que não vai depender de uma área de pessoas, não vai depender de um líder, né? Vai depender de todo um conjunto. Mas infelizmente começa de cima, porque começa pelo exemplo. Uhum. Né? Então, assim, se a gente tem exemplos de CEOs, de diretores, né, que têm um olhar um olhar diferenciado, eu ia falar, né? Mas que pena que tem que ser diferenciado. Mas tem um olhar, né, de que a gente ganha com essa pluralidade. As outras camadas hierárquicas dentro da empresa vão seguir aquele exemplo. Agora, se você é um líder que já acredita nisso, muitas vezes se coloca como, eu não posso influenciar o meu diretor que não pensa da mesma forma. Então, aí eu acho que está uma dica importante. Pode e deve. Uhum. Ainda existe dentro das companhias muito essa questão
da hierarquia como dever e obediência, né? Por mais que a gente tenha evoluído, isso ainda está incutido na gente também. Deixa eu te dar um exemplo. Esses dias a gente estava fazendo uma roda de conversa sobre feedback, né? E as pessoas me falavam, mas como que eu vou dar um feedback para o meu gestor? Como se fosse uma coisa impossível, né? Por quê? Porque o feedback é visto como uma arma do diretor, Sim. né? Ou do líder, né? É Ou uma é só arma. negativo. Exatamente, né? É uma arma. Eu estou correto, a arma aí, né? Eu estou correto, estou dizendo que você é isso, você é aquilo, você deixou de fazer. Então, o feedback é visto como dessa forma. Então, assim, eu não vou apontar uma arma para o meu líder, senão eu vou morrer, né? Uhum. Então, acho que tem a ver um pouco com isso também, com essa questão de que eu acredito que eu não posso influenciar o outro. E de que forma que eu influencio o outro? Com as minhas próprias atitudes. Então, perceba a sua própria atitude. Acho que a dica é essa, né? Você está preterindo uma pessoa a outra por algum tipo de viés ou de preconceito? Se for, se autodesafie. Uhum. Eu acho que essa palavra pode ser legal, essa expressão, né? Me autodesafiar. É Uhum. aí que a gente começa um processo de mudança, né? Minha e depois, quem sabe, influenciando outras pessoas também. Muda primeiro a gente, depois o ambiente, né? Exato. É isso, Fleury. E vou aproveitar agora, Fleury, e vou lançar um quadro novo aí na Confraria Tech Talks aí, Qual é? que é mito ou verdade. Então eu vou te fazer uma Bora. pergunta, você só responde se é mito ou se é verdade, não precisa justificar, não precisa nada disso. Tudo bem? Mas se eu quiser justificar, eu posso? Poder você pode, você Uma pode frase, tudo. uma palavra, Você alguma pode, coisa assim? você pode tudo, Fleury, Tá bom. você pode tudo. Beleza. Vamos lá. Mito ou verdade? Profissionais com mais de 40, 50 anos são mais resistentes a mudanças e a novas culturas? Por exemplo, um framework novo tipo agilidade, em tempo puxando para tecnologia, microserviço, ou qualquer outro tema aí, IA, mito ou verdade? Mito. Sabe por quê? Diga. Questão de resistência à mudança é comportamento, não é idade. Perfeito, Fleury. Mito ou verdade? Equipes com diversidade de idades são comprovadamente mais inovadoras e produtivas? Essa é uma verdade, procurem aí, existem várias pesquisas no mercado mostrando isso, inclusive com questão financeira, com resultado financeiro. Bom demais. Mito ou verdade? O principal motivo para a falta de profissionais de 50 a mais em tech é a falta de interesse deles pela área? É mito, o que falta é oportunidade. Show. As empresas brasileiras já estão medindo ativamente seus esforços para combater o etarismo? Mito ou verdade? Mito. O que as empresas estão fazendo é entendendo o número demográfico das suas empresas, entendendo quantas pessoas eu tenho de cada geração, de cada idade, mas não estão fazendo nada, né, a meu ver, consolidado para mudar isso. E só trazendo um ponto dos dados para engrandecer a sua fala, a Robert Half tem um estudo, podem procurar aí, um estudo da Robert Half que apontou que 70% das empresas do Brasil não possuem indicadores claros para medir o avanço de suas próprias ações contra o etarismo. Perfeito. É um número elevadíssimo, Exato. né? Enfim. A última, mito ou verdade? Contratar profissionais 50 a mais é uma ação de filantropia ou responsabilidade social e não uma decisão estratégica do negócio? Tem que dar risada em relação a essa pergunta. Que rufem os tambores, né? É mito. Acho que não dá nem para... Como é que eu vou justificar, né? Primeiro que uma empresa filantrópica, né? Quem trabalha numa empresa filantrópica já entende isso, ou numa ONG, que nem é filantrópica uma ONG, né? Mas enfim, eu acho que nenhuma empresa hoje em dia é filantrópica, né? Ela tem uma estratégia. Então, assim, é mito por quê? Porque depende da estratégia do negócio. E se a sua empresa não tem a estratégia de negócio de ver essa multigeração e essa pluralidade, está perdendo espaço em negócio. E aí tem um ponto agora, Flori, a gente falou até aqui no podcast, nesse episódio, o olhar das empresas. Uhum. Nós falando, olhando, a gente falando como diretor. Agora eu vou mudar um pouquinho o viés para um olhar de quem está nos ouvindo e que, de certa forma, já passou por isso ou já viveu isso. Considerando o cenário que a gente acabou de discutir, Flori, um profissional de 50 a mais, que busca se manter relevante ou se recolocar, baseado até na conversa que você teve com o rapaz aí que mudou a foto do LinkedIn, etc e tal, e que é uma realidade de que as empresas precisam olhar mais para isso, como que esse profissional vence este vale que hoje ele se encontra? De um mercado que tem notoriamente isso, as empresas que ainda não estão cuidando como deveria disso,
como que o profissional que no fim do dia precisa se recolocar, como que ele se movimenta em relação a isso, como ele se reposiciona Legal. frente a isso? Eu vejo duas coisas. Eu vejo uma questão que o mercado inteiro fala hoje, né, do upskilling, né, da gente poder se readequar a algumas situações. Então, se o profissional percebe que as oportunidades existem, né, algo na descrição, que é algo que ele não tem desenvolvido, é buscar isso. Mas isso não serve só para uns 50, 60 a mais, serve para qualquer profissional. Tá? Então, assim, entender o que o mercado tem pedido e entender se eu atendo aquilo que o mercado precisa ou não. E se eu não atendo, tem que correr atrás. Então, acho que esse é um primeiro ponto. Né? O outro ponto é o foco de busca que a gente coloca. Né? Isso também serve para qualquer profissional. Não adianta, se eu quero buscar uma recolocação, eu pulverizar o meu currículo, né, para oportunidades e empresas que não tenham a ver com a minha experiência. Né? Muitas vezes, pelo desespero, eu acabo mandando um monte de currículo para um monte de vagas que eu sei que são lugares que não tem nada a ver com o meu perfil. Então, assim, também poder entender, né, quais são as empresas e as vagas e oportunidades que realmente têm um match com a minha experiência. Né? Isso vai ajudar você a ficar menos frustrado e a ser mais assertivo em tentar chegar a ter uma recolocação. E um outro ponto super importante, aí focado assim, 50, 60 a mais. As pessoas, né, dessa idade, dessa faixa etária, já passaram por muitas situações, já conheceram muitas pessoas, já tem um grande networking e é ativar esse networking. Né? É esse networking que eu acho que hoje em dia vai acabar até ajudando mais a esses profissionais, infelizmente. Muito por conta de tudo que a gente vem conversando durante esse episódio aqui de viés inconsciente. Né? Sim. Então acho que são esses aspectos que podem ajudar. Sim, e já partindo para uma visão aí, Flori, de novo para pessoas. O que o CEO ou o líder de uma startup que está nos ouvindo aí, o que ele tem que olhar para perceber se dentro de casa ele não está, de repente, deixando passar algum tipo de mau padrão ou algum tipo de exclusão, mesmo inconsciente. Como que esse líder da organização olha isso? Eu acho que você já deu a resposta, olhando. Então, assim, olhando os números, olhando quais são as pessoas que fazem parte dessa companhia, como têm sido os processos seletivos, como os líderes, né, formam as suas equipes, como acompanham suas equipes. Então, o senhor precisa olhar para esses números e entender, minha empresa está sendo uma empresa inclusiva, diversa, plural ou não? E, ao mesmo tempo, entender se é isso que ele quer. Né? Que tem alguns CEOs e tem algumas empresas que não querem, né? Por alguma coisa que tem a ver com a cultura daquela companhia. Mas eu acho que a resposta é essa, é olhar para dentro. Assim como a gente olha para a gente mesmo, faz uma autorreflexão de melhoria, de desenvolvimento como pessoa e como profissional, o senhor precisa olhar para si mesmo como companhia e entender aonde que ele pode melhorar. Mas ele tem que ter acesso a essa informação. E tem que querer ver essa informação e tomar uma atitude. De novo, é ele, né, que vai ser um exemplo para o restante da companhia. Isso, é parte dele da ordem, de repente, de estabelecer não cota, né, digamos assim, mas trazer um KPI para ver qual que é o indicativo. Pode ser, desculpa te cortar, pode ser. Mas aí isso é uma coisa que meio disruptiva da minha parte, porque, e algumas pessoas vão até me condenar pelo que eu vou falar agora, que são as questões afirmativas dentro das companhias. Né? A gente precisa de ações e programas afirmativos. Geralmente as empresas que precisam de uma ação afirmativa é porque uma empresa que já entendeu que não tem um bom balanço interno, pensando em diversidade, e ela força a régua, né, com programas afirmativos para ter este equilíbrio. Só que forçar a régua, a própria palavra já diz, né? Forçar. Eu estou forçando algo que não é natural naquela companhia. E vai dar errado. Porque como não é natural, vai ter um choque cultural e que não vai dar certo, não vai chegar no resultado. Então, para mim, é muito mais trabalhar a naturalidade disso, de novo, com os valores da empresa. Vou te dar um exemplo. Lá na Abaco, a gente não tem nenhum programa afirmativo de diversidade. Né? A gente não tem meta para isso. Eu fui tirar os números essa semana para entender como é que a gente está atualmente. E aí, pensando nessa questão dos 50 a mais, já que a gente vai conversar sobre isso hoje, e aí eu vi, né, um mercado, 5% do mercado brasileiro é composto de pessoas 50 a mais e 7% em tecnologia. A Abaco é uma empresa de tecnologia. Sabe quantos por cento é na Abaco 50 a mais? 19%. Maior que a média.
muito maior, né? É 150% maior, né, do que a média. Então, assim, e por que isso existe lá, mesmo sem ter algo afirmativo ou uma conduta afirmativa ou um programa específico? Porque Uhum. faz parte da cultura da companhia. A Uhum. gente não contrata pessoas pela idade, a gente contrata as pessoas pelo match técnico e de fit cultural, né? Então é algo natural nosso, Uhum. né? Não é enviesado, mas é porque a nossa cultura é formada dessa forma e quem está na direção ou quem é CEO da companhia tem o mesmo pensamento. Então acaba se criando uma cultura e acaba abraçando essa inclusão, essa diversidade. Então é rever, inclusive, a cultura da companhia. Só que isso dá trabalho, tem que arregaçar a manga e tem que ter muita coragem para mudar. Sim, e tem que partir também das esferas mais altas, Sempre. logicamente, porque senão qualquer mudança em organização, É, se não parte de cima, ela morre na metade do caminho isso aí, mesmo. né? Porque a liderança é pelo exemplo, né, Fleury? Isso É aí. isso. E, Fleury, eu queria pegar esse último bloco que nós estamos entrando aqui, porque a gente tem uma relação de amizade, a gente já trabalhou junto, e eu queria muito ouvir de você esse projeto novo que você está tocando, que eu fiquei muito satisfeito. Depois vai estar o link até disponível aqui para a turma entrar aí, porque provavelmente quando o episódio for no ar já não vai estar em pré-venda, ele já vai estar em venda oficial. Eu queria que você falasse um pouquinho, se eu puder entrar na sua vida Claro. particular aí, esse novo projeto. Conta pra gente, Fleury. Não vou contar o que que é, não. Você conta pra turma o Aí que me que é o pegou de projeto, surpresa, hein? o que que é o projeto Tá. e as motivações Legal. que te levaram a esse projeto aí. Explica um pouquinho que vai estar o link na descrição pra turma comprar Bacana. aí. Meu novo projeto é um novo projeto até de carreira, de alguma forma, mas ele começou muito mais como algo muito interno, né? Que é ser escritor. Legal. E ele começou muito de algo muito pessoal realmente, porque você sabe, depois que minha mãe faleceu, o meu luto ele foi algo que se estendeu durante muito tempo. E eu fui percebendo que aquilo estava me dominando. Uhum. E quando começou a dominar, eu fui vendo. Meu pai, na época, né, já tinha superado o luto da perda da esposa dele de mais de 50 anos. E eu ainda não tinha superado o luto da minha mãe. Né? E eu fui me comparando em relação a isso. Uhum. Então foi um trabalho muito terapêutico, né, de tentar superar essa questão. E a minha psicóloga falou: já faz muito tempo que você quer escrever, porque você não transforma todo esse sentimento que você está tendo em escrita. E eu comecei a fazer isso. E da primeira vez que eu liguei o computador e comecei a escrever, eu não parei. Né? E eu escrevi 2 contos, 5, 10, 20 contos, Muito 30 legal. contos. E aí, em 1 mês e meio, eu tinha escrito 30 contos. Aí comecei a mostrar para algumas pessoas, comecei a ter uns feedbacks bacanas, e aí fui buscar uma editora, consegui, né, Legal. uma editora, e o livro está saindo agora, está agora em pré-venda e logo mais à venda para todo mundo. E meu segundo livro já sai em janeiro. Então, assim, eu comecei a desenvolver realmente um ritmo de escrita, né? Mas ele veio muito por essa questão, primeiro, da questão do luto. E eu fui entendendo durante todo esse processo, e aí acho que linka muito com o que a gente está conversando hoje, alternativas para o meu futuro. Vendo esse mercado hoje, com todo esse viés, esse preconceito com profissionais 50 a mais, por mais que hoje eu estou numa empresa, né, que eu sei que eu posso ficar muito tempo, tenho essa vontade também, por conta do mercado, eu pensei, eu preciso ter outras alternativas também para o meu futuro. Então, eu sou coach e mentor, também pensando nesse futuro, né? Dou palestras e treinamentos também por conta desse futuro. E a escrita veio também como uma possibilidade, um vislumbre de um outro tipo de futuro, né? Então, acho que tudo isso que a gente conversou também me ajudou nessa Legal. decisão e é algo que faz muito parte de mim, essa expressão, né? Eu fui, não sei se você sabe, eu fui ator durante muitos anos na Sei disso. juventude, né? Sinto muito falta disso. Então, acho que a criatividade é algo que, para mim, é uma expressão necessária. Eu sou muito criativo no dia a dia, Sim. né? Nas empresas que eu trabalho, e eu canalizei isso de outra forma. Então, a questão da escrita veio por aí. Para mim, eu achava que seria um hobby. Hoje em dia, eu já vejo como uma possibilidade futura. E hoje eu vejo como uma carreira paralela. Né? Como executivo de recursos humanos ou de área de pessoas, como coach, mentor e como escritor de literatura. Inclusive, no meu LinkedIn, esses dias eu coloquei um post falando um pouco sobre isso. Legal. E qual que é o nome do livro? Se chama Cravo Branco na Janela, Legal. da editora Swik. E está em pré-venda agora, mas começa a venda e lançamento agora em outubro. E o segundo é de uma outra editora e vai começar a sair em janeiro.
E aí vocês vão me acompanhar nas redes sociais e vocês vão saber um pouco mais sobre esse segundo livro. Janeiro de 26, né? Janeiro 26. Fechado. E aproveitando essa fala aí, tem alguma coisa que a gente não tratou aqui, que você queria falar, Fleury? A gente esqueceu algum ponto? Não, a Acho gente que tratou passou. de muita coisa bacana em relação a essa questão de etarismo, que me chamou muito a atenção, que a gente acabou enveredando na nossa conversa, né? E que eu gosto disso, e eu sei que esse é o mais desafiador nas empresas, que é essa questão da autorreflexão. Sim. Né? Da gente se olhar como pessoa, como profissional, se olhar como companhia e tomar uma decisão por aquilo que a gente está enxergando. Né? E a necessidade cada vez mais, de novo, dessa palavra, de ter coragem de fazer as mudanças necessárias. Por quê? Porque é isso que vai fazer com que a gente esteja em outros patamares de negócio. A gente não está falando aqui porque isso é bonito ou porque isso é uma teoria. Sim. Não, porque isso traz resultado. A companhia quer resultado. E é claro, a gente também quer resultado. Né? Então, tudo isso tem interferência em resultado. Não é uma teoria, não é uma moda a gente falar sobre isso. E hoje em dia me parece que as pessoas estão mais lidando dessa forma. Ah, é uma moda, é uma questão política, não tem a ver com isso. Ah, é lacração. É lacração. Tem a ver com uma realidade. O mundo é plural e ele sempre foi plural. É que hoje em dia a gente conseguiu enxergar essa pluralidade. Hoje em dia a gente percebe essa pluralidade trazendo resultados novos. Então, assim, a gente está num momento de transição de pensamento, de mindset, só que ainda a atitude não é 100%. Então, a gente está num momento de transformação como ser humano, realmente. E é por isso que a gente vive aí enviesado em muitas coisas. E um ponto também, né, Fleury, complementando a sua fala, que foi riquíssima, a gente falou muito em companhia, mas nós também, como pessoa CPF nas organizações, temos que também olhar os companheiros, né? Assim, o meu colega de trabalho, se ele tem uma questão de idade também fazer esse exercício mental, um exercício de escutatória, perceber, entender o que ele soma para mim, o que eu somo para ele, a forma como eu faço isso. Eu, como tech recruiter ou recruiter de qualquer empresa que seja, se receber uma ordem para contratar tal e tal idade, tentar construir um caminho para isso, se permitir também que a gente, igual você falou, a gente se mudar de si, mudar o nosso ambiente, depois a gente muda as organizações, né? Não é só também responsabilidade das empresas, né, Fleury? Não, e tem a ver com o nosso olhar, sem sombra de dúvida, né? E você sabe que esse olhar ele traz outras coisas de diversidade também, né? A gente teve agora, recentemente, uma contratação de um super gerente, pessoa sensacional, um currículo maravilhoso, a gente contratou, né? E todas as nossas conversas tinham sido online e a última conversa foi presencial, né? E ele chegou presencial e é uma pessoa obesa. E a primeira coisa que a gente fez foi falar para ele, a gente vai fazer a conversa nessa sala, tá confortável para você? Né? E ele falou que sim. E fizemos a entrevista, ele foi contratado. E no primeiro dia eu fui conversar com ele e falei, a gente está querendo comprar uma cadeira diferente para você, né? Para ser mais cômoda. Você pode indicar para a gente algum tipo de cadeira? Ele ficou mega incomodado na primeira vez, mas não incomodado porque a gente estava invadindo a vida dele, né? Mas ele ficou incomodado da preocupação que a gente teve. Ele falou, mas vocês vão comprar uma cadeira para mim? Eu falei, sim. Você vai se sentir mais cômodo com uma cadeira diferente? Né? Dele, sim. Se tem uma que você já use, tenho em casa. Ele passou a referência pra gente, a gente comprou. E a cadeira chegou faz algumas semanas, a gente montou junto, inclusive a cadeira no escritório, né? E aí ele sentou na cadeira e tal, e ele depois me chamou e falou assim, Ale, faz muito tempo que eu não vejo nas empresas esse tipo de cuidado, né? Mas principalmente o cuidado de ter uma conversa aberta comigo e muito sincera, né? E é claro que para mim era melhor ter uma cadeira adaptada. Só que eu não queria admitir aquilo porque eu achava que eu estava ultrapassando alguma linha. E eu falei para ele, cara, como é que eu vou ultrapassar uma linha de algo que está claro de uma necessidade? Então, esse nosso olhar, né, humano, às vezes parece que está se perdendo no dia a dia por uma questão de uma convenção. Né? Então, assim, essa autorreflexão é importante, não só para o etarismo, mas para outras situações de diversidade no nosso dia a dia. De novo, né? O que a gente tem de igual é só que corre sangue. Exato. Entendeu? O restante não tem nada igual. A mesma matriz biológica. Exatamente, né? O restante é tudo diferente. É isso. Né? E, Fleury, não preciso nem dizer para você a imensa alegria que eu sinto em te receber aqui nesse projeto que é novo, né? E que você conhece que é um projeto que está nascendo muito mais na vontade, na inspiração aí, na transpiração.
e agradeço os amigos que têm dado esse tempo aí, porque não é fácil tirar uma horinha de um executivo como você, com as atribuições e as atribulações do dia a dia, né? Com família, etc e tal. E agradecer imensamente você ter vindo participar comigo aqui e também do Confraria Tech Talks aí. Agradecer imensamente, não tem nem palavras para te dizer. O meu muito obrigado em nome de todo o time da Confraria aí pela sua participação, e abro para você falar um pouquinho dos seus projetos, suas redes sociais, e a gente vai ter os links todos aí para a galera acessar. E é isso, Fleur. Mais uma vez, alegria imensa de estar com você aí, como diria a filósofa Xuxa, né? Foi bom estar com você, brincar com você. É isso, Fleur. Muito bom, muito obrigado. E você sabe, tem um carinho gigante por você também, é de uma admiração. Ontem eu estava comentando com uma pessoa do trabalho, né, que vinha aqui. Ah, quem que é ele? Eu falei assim, é o cara mais incrível de tecnologia que eu conheço, né? Então, assim, é um prazerzão, né, tá aqui. Meus projetos, né? Se você é SAP, candidate-se nas nossas vagas da Abaco Consulting, né? Esse é um primeiro projeto importante. Se você tem uma carreira de liderança, né, e quer algum tipo de apoio com mentoria ou coaching, estou à disposição também. E também, se é um profissional de recursos humanos, né, de pessoas, e que precisa de um apoio de mentoria, eu também faço esse tipo de trabalho. E você, empresa que quer uma palestra, também pode me chamar. Todos esses contatos podem ser via LinkedIn, Alexandre Fleury, no LinkedIn, e eu respondo as mensagens de todo mundo que me manda mensagem lá. É isso, fechou. E galera, comprar o livro, que vai estar com o link na descrição. Isso aí, obrigado. É isso, fechou. Turma da Confraria, um abraço, mais um episódio entregue, pra cima e pra frente.